Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje na 797 Cash e hoje eu tô com duas figuraças aqui, dois caras muito importante, inteligente. Tô até tímido aqui porque os caras são fera demais. Rubio Monteiro e Walter Silva, fale um pouquinho pra nós aí. Quem são vocês, né, cara? Fala pra esse pessoal de casa aí. Conta um pouquinho a história aí pra galera. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui participando com vocês e para vocês que vão assistir, né, e entender um pouquinho do mercado que a gente vai falar, que é um mercado muito grande. Nós vamos falar sobre uma empresa que ela vem transformando a vida das pessoas, que é a Hashcred, né? Então, o que acontece? A Hashcred, ela nasceu numa madrugada, né? Uma madrugada onde que está nos ouvindo, muitas vezes você está aí, né? Acordando na madrugada, buscando uma direção, né? E foi o que aconteceu com as nossas vidas, porque eu saí do Serasa, né? Bem numa época pandêmica, então você imagina, além de entrar um vírus, ainda entrou o vírus do desemprego, vamos dizer assim. E agora? E ali o Senhor, né, nos foi muito grandioso, nos foi muito generoso. E a Hashcred, ela vem numa conjunção, né? Porque ela é restauração de crédito. Mas as iniciais é do meu casamento, que é Rubio e Camila. Então, existe um fundamento, existe uma aliança, existe um compromisso com isso, né? Então, atrás de uma marca, ela tem que ter algo muito grandioso. E o grandioso é essa união, né? E quando a gente faz uma união, um relacionamento e uma aliança forte, ela é duradoura. Então, a Hashcred hoje ela não tem ainda 3 anos de mercado, mas eu tenho certeza que, se Jesus não voltar logo, né, eu vou passar e os filhos irão herdar esse propósito nosso aí de levar uma oportunidade para aqueles que mais precisam hoje, que estão sofrendo aí com a doença, com o vírus da inadimplência. Bacana, cara. Como você já falou, né? A Hashcred hoje ela faz uma reestruturação de crédito, mais conhecida como limpa-nome. Perfeito. Né? Então, é gritante, né? Eu achei interessante essa parte que tu fala das agências, a quantidade. Pelo curto prazo, né? É uma coisa que vem crescendo. Claro que a gente sabe que hoje já passou de quanto aí na inadimplência? 70 e quantos milhões? 74 milhões, aproximando 78, né? E esses números aí antes da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Então agora, com certeza, esses números vão mudar, né? A gente lamenta pelos ocorridos, mas números são números, né? Aumenta muito. E fale para mim, Rubio, essa fomentação que a Hashcred está tendo, sabendo que várias outras fazem assim, o que você acha que a Hashcred tem de melhor a oferecer em função desse crescimento? O que você acha que as pessoas procuram na Hashcred para que ela ganhe mais força, mais mantimento para estar nesse volume que a gente está vendo hoje? Eu acho que hoje a própria palavra ela fala que o povo ele não perece por falta de dinheiro. O povo ele não perece por falta de comida nem por causa de veste. Mas ele perece por falta de conhecimento, né? E o maior propósito nosso hoje é instruir o cliente, né? Por quê? Porque nós viemos de culturas diferentes. Walter veio de uma criação, você veio de outra, eu vim de outra. E quando as culturas são diferentes, existe o conflito, né? Existe o conflito. Então, a falta desse conhecimento, muitas vezes, ela impede a pessoa de realmente exercer o seu direito, né? E para você que está ouvindo aqui, você tem que entender que é direito seu ter o nome limpo. Isso é embasado em lei. E é mais antigo do que eu, né? Já são 34 anos, não, tem um pouquinho mais, né? Mas já faz 34 anos, estou indo para 35 anos, foi 11 de setembro de 1990, que essa lei ela foi executada e ela está ativa até hoje no mercado, né? Mas nesse momento, lógico, por causa... Imagine, quem que imaginaria, né? Nós estar aqui falando para milhares de pessoas aí no momento desse. Então, a informação, ela tem uma difusão muito mais rápida hoje. Então, chegou-se o momento dessa geração entender qual que é o direito dela. Então, é tudo embasado em lei, é tudo direito legal, né? Então, a pessoa, ela ter o nome limpo, por quê? Porque ela não pode ser exposta, entendeu? Então, o que a Hashcred faz? Ela exerce a lei tirando a exposição. Ainda mais agora com a lei LGPD. Né? E outras mais, você acaba tendo esse direito, né? Então a gente não vai confrontar o credor, a gente não vai confrontar nada ilegal, mas simplesmente exercer seu direito. E você tem que entender, se é direito seu, a melhor ferramenta que você pode exercer hoje é achar uma empresa de confiança,
uma empresa realmente, por isso que eu sempre falo para o cliente, como que você chegou até nós, como que você nos conheceu, né? Você pesquisou, sabe quem nós somos, o que você entendeu do nosso processo, porque além do Limpa Nome, são mais de 10 outros serviços que nós prestamos. Então a gente criou um ecossistema, né, de serviço, tudo paramentado para pessoa física e jurídica, para cada vez dar mais estrutura para ele realizar seu sonho. Às vezes você está querendo comprar sua casa, seu carro, e não é nem só você... às vezes o sonho não está nem numa casa, mas é no melhor emprego. Às vezes o cara quer ter um melhor emprego, né? E hoje, por exemplo, as grandes empresas, né? Se você for assumir, por exemplo, um cargo lá dentro do financeiro e você tiver com o nome sujo, você perdeu a vaga, né? Porque como que você vai administrar algo financeiro se o seu financeiro você não conseguiu administrar? Então não tem muita lógica, né? Então, um concurso público, né? São várias coisas. Eu falo assim, o inadimplente hoje, você que está ouvindo aí, se você conseguir memorizar assim, é aquele camarada que ele tem aquela bola de ferro no pé. Ele pode até andar, mas os passos são lentos, são cansativos e aquilo envergonha, né? E quando a gente exerce é para tirar essa exposição, porque o ser humano, como a gente falou, ele não está propício para notícia ruim. E para recusa, pior ainda, né? Eu acho que a maior dificuldade nossa hoje é a gente receber um não, né? Não foi aprovado. Seu cartão não aprovou. É frustrante. E muitas vezes a frustração não é sua. A frustração é do seu filho que está do lado, né? A frustração é da sua esposa que está esperando aquela... Vou apanhar das mulheres aqui, né? Está esperando aquela airfry nova, aquele liquidificador novo. E muitas vezes você deixa de implementar as coisas na sua vida por um fator muito importante, que é o financeiro. O impacto da palavra não, né? Tanto que ela impacta. Compromete, né, cara? Uma realização ali, um passeio, uma viagem. Como que isso impossibilita a pessoa de ir para frente mesmo, né? É o que a gente está falando. É muito, muito interessante isso. Ô, Rubio, e fale para mim, em relação a esses outros serviços, eles estão todos linkados, certo? Mas explica um pouquinho melhor sobre o Limpa Nome, que às vezes assim, ó, quando nós vemos propaganda sobre isso e tal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Né? O brasileiro está tão acostumado a ver só a coisa ruim que ele fala, pô, esse cara tá metendo uma fraude aí, estão dando golpe, né? Eu acho que até o mais comum uma pessoa, quando ela vê um processo de Limpa Nome, ela fala, pô, isso aí é golpe. Apesar de ter muito no mercado isso, mas eu entendo que assim como eu venho aprendendo um pouco mais também sobre a empresa nos últimos dias, acompanhando de perto, introduzindo dentro ali desse ecossistema que você faz lá. E fale pro pessoal de casa, assim, o porquê, além de ser por lei e tal, tá embasado dentro de um artigo ali, mas explica um pouquinho melhor aí pro pessoal de casa, aí, o pessoal que tá com o nome sujo lá. Você que tá com o nome sujo, vamos né? lá, o cara que tá... Muitas vezes o camarada, ele sabe nadar, né? Mas ele não vai chegar na beira de qualquer barranco e se jogar. Porque muitas vezes ele não sabe a profundidade daquilo ali, né? Pode ser que tenha algo inesperado que possa machucar ele, pode ser que seja algo profundo que ele não consiga voltar. Ou também pode ser algo raso ali, que ele venha se arrebentar e ficar metade do corpo para fora e metade para dentro, né? O Limpa Nome não é diferente. Por quê? Veja bem, todo mercado ele tem 3 fases, né? Vamos dizer assim, são 3 escalas, que são os profissionais do mercado. São aquelas pessoas realmente que estão comprometidas, que tem uma empresa, que tem um CNPJ por trás, que tem hoje, por exemplo, nós temos milhares, são mais de 23 mil nomes já que a gente limpou, entre pessoa física e jurídica. Então existe uma história, existe um testemunho, existe pessoas hoje, né? Temos vídeos, temos depoimento de milhares de pessoas que já fez isso. Mas mesmo assim a gente recebe, será que não é um golpe, né? Eu falo que quem dá golpe é o cara da arte marcial, né? Mas o que acontece? É a falta do conhecimento. Então existe o profissional, onde nós estamos enquadrados. Existe aquelas pessoas que eu falo que elas surfam no mercado, né? Muitas vezes ela pega isso como uma renda extra, alguma coisa, acaba tendo, mas é aquele temporário, que você cria hoje um vínculo com ele, mas amanhã você não consegue mais encontrar o cidadão. Cadê ele? Onde foi? Né? E existe o golpista. Mas o que é o golpista? O golpista ele é o facilitador. O golpista é aquilo que ele concorda com tudo que você diz, né? A diferença dos nossos clientes é que nós não concordamos com o que eles dizem.
Você que está ouvindo, nós não vamos concordar com o que você fala, porque nós vamos instruir você ao que é o correto. Então, a gente já recebeu clientes, né? E eu falo que o brasileiro tem a cultura do jeitinho. Você que é pai e mãe que está nos ouvindo, que você vai entender o que é o jeitinho, né? Muitas vezes você tem aquele filho, aquela filha, e fala assim, papai, posso fazer tal coisa? E aí você não está num dia, ou não era para ele fazer, você não vai fazer isso aí hoje não. Aí ele vai lá na barra do vestido da mãe lá, mamãe, posso fazer tal coisa? Aí a mamãe, vai lá, filhinho. Então o que aconteceu? Criou-se a cultura do jeitinho. Daqui a um pouco o pai vai lá, olha o que o guri está fazendo, não era para ter feito, e acaba uma confusão porque a mãe deu o jeitinho, né? O golpista, ele é o cara que dá o jeitinho. Isso em qualquer mercado, não é só em limpa-nome. O cara que chegar para você, e desculpa você, se você é um profissional de qualquer área que dá jeitinho, essa aí é para você também, né? Então o que acontece? O cara chega para você, deixa que eu dou um jeitinho, é porque o negócio não está realmente enquadrado dentro do que é. Porque o jeitinho ele está fugindo, né? Ele está fugindo do contexto, ele está fugindo da realidade. O jeitinho é alguma coisa. E a Hashcred não veio para dar jeitinho. A Hashcred, ela veio com o propósito do quê? De realmente exercer o seu direito, né? Então qual é o seu direito? É o teu nome limpo. Ah, Rubio, mas eu aprendi que eu só tenho nome limpo se eu pagar ou se deixar passar 5 anos lá, tem a lei que vai prescrever e vai caducar. Isso é cultura. Isso é cultura. E está tudo certo, porque nós somos criados assim, né? Eu fui criado num sistema que eu tinha que estudar, eu tinha que crescer, arrumar um bom emprego para me aposentar bem e depois morrer com um caixão, pelo menos, com as dobradiças douradas, né? No mínimo. É verdade. Então, hoje não. Hoje o empreendedor, graças a Deus, aumentou, né? Isso é bom. Mas, então, o que acontece? Então, a formatação nossa é dentro da lei. Então, se o cliente não entender o processo, ele não vai para frente, né? E outra coisa, todo o nosso processo ele é documentado, né? Eu falo para você assim, quando que eu consigo falar que aquele carro é do Walter? Se o nome dele estiver no documento. Como que eu consigo falar que aquela casa é do Dom? Se o nome dele estiver no documento. Se não tiver no documento, nada comprova. Então, toda a nossa parte, desde o início da tratativa inicial com o cliente até a finalização de todo o processo, ele é documentado, ele é assinado, ele tem um contrato. Então, isso ele já acaba... o golpista já não tem isso. O golpista ele não vai, por exemplo, emitir uma nota fiscal para você. Hoje, todos os nossos clientes hoje eles recebem nota fiscal de serviço, porque a gente presta um serviço para o cliente. Então, são várias etapas diferentes no mercado hoje, onde a gente está se destacando no mercado, né? Se destacando de maneira correta. Por quê? Porque isso traz o quê? O que o cliente quer? Ele quer segurança. Ele quer segurança, né? Então, a partir do momento que ele entendeu, que ele foi instruído por um especialista, ele entendeu realmente como que ele deve proceder, a partir dali, hoje, praticamente, todos os nossos clientes, hoje, o saldo positivo deles é totalmente diferente de como eles chegaram. Por isso que a gente fala, é a reabilitação, né? A reestruturação. Reestruturação. Rio Grande do Sul, passou agora aí, as enchentes, o que aconteceu? Arrasou tudo. Às vezes, você que está nos ouvindo, isso está pior do que o Rio Grande do Sul, porque sua vida financeira está arrasada. Está arrasada, né? E agora o que acontece? O serviço de reestruturação, ele é trabalhoso. E se você não colocar isso na mão de profissionais, não vai acontecer. Não resolve, né? Então o que acontece? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a reestruturação. Mas se você não cuidar, pode acontecer de cair de novo. Isso é muito doido. E você sabe que eu vejo assim, né? Volto a falar, né? Desse aprendizado que eu tive até com o Walter ali, a gente ficou alguns dias conversando ali. Existe todo um respaldo também, né, Walter? O cara acaba fazendo o limpa-nome, o processo, e ele tem uma consultoria ali. Como que funciona isso aí lá, Walter? Tem, porque assim, todo cliente que chega até nós, eu sempre falo, nós não vendemos um limpa-nome. Nós levamos para o cliente informação e isso causa uma experiência nele. Né? Porque limpar o nome, mesmo o cliente, ele pode chegar lá numa loja e pagar a dívida dele e limpar o nome dele. Só que quando você fala de reestruturação de crédito, é trabalhoso. Né? Então, não adianta nada você só entregar para o cliente o nome limpo e ele continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia, que aconteceu de ele sujar o nome. Então, além de entregar para ele o nome limpo, nós ensinamos ele a construir um novo perfil dentro do mercado de crédito. Né? Eu sempre coloco o serviço que nós prestamos para os nossos clientes como médico. Imagina, alguém vai lá e faz uma cirurgia, depois de toda
pós-cirurgia tem o quê? A fisioterapia. Existe o pós. Se não tem o pós, a grande chance de ele voltar a ter o nome sujo de novo é alta. Por quê? Porque só entregaram para ele um serviço e aí é onde nós estamos nos diferenciando do mercado. O que destaca hoje a RestCred no mercado é isso. É essa experiência que o cliente tem de chegar até nós e não sair somente com o nome limpo. Né? Ele sai com o nome limpo e ainda ele sai com informação para que ele consiga criar novamente um perfil de crédito diante do mercado e isso, consequentemente, traz para ele novamente um crédito, um sonho de comprar uma casa, porque hoje a preocupação nossa, a maior preocupação da RestCred hoje é atender a necessidade do cliente. Né? Porque o cliente chega lá para nós e fala, eu quero limpar o meu nome. Por que você quer limpar o seu nome? Qual que é o seu objetivo em ter o nome limpo? Então, existe um objetivo por trás de ter esse nome limpo e nós atuamos em cima disso. Do objetivo para que ele possa, além do nome limpo, ele conseguir alcançar o objetivo dele. Então, isso que faz toda a diferença dos nossos atendimentos. Presta atenção nesse cenário. O Dom está devendo para o Walter já faz mais de ano. E aí o que acontece? Qual que é a cultura? Que o Dom só vem pagar quando precisa de algo lá na frente ser aprovado. Então o Walter criou aquela cultura. Eu já tentei receber, já briguei, enfim, né? Já recebi ligação todo dia, né? Então o que aconteceu? E aí, uma hora o Dom fala, eu quero pagar aquela dívida que eu tenho aí. E aí, qual que é a cultura do credor? A maioria do credor fala assim, ele deve estar precisando provar alguma coisa lá na frente, onde eu estou sendo um impedimento dele. E esse raciocínio está certo. Ele fala, só que agora não é isso. É dessa forma. E aí acaba que os dois não entram num acordo. E aí ele fica sem receber e ele fica com a restrição. E aí a RestCred ela entra para essa apaziguação, vamos dizer assim. Ou seja, porque quando nós tiramos, porque você tem que entender o quê? Que quando nós tiramos um inadimplente do mercado, nós colocamos mais dinheiro no mercado. A engrenagem ela funciona melhor. Você entendeu? Uma pessoa que ela tem liberdade de compra, a engrenagem financeira ela funciona melhor. Tá no mercado de novo. Então, quanto menos inadimplente dentro de qualquer comunidade que seja, entendeu? Dentro da igreja, dentro da casa, dentro dos ciclos, dentro da empresa lá. O que acontece? Quanto menos inadimplência, mais rotatividade financeira, a máquina ela cresce, o PIB cresce, as pessoas enriquecem, né? Não só no material, mas enfim, elas têm um fluxo maior de giro dentro do mercado financeiro, que é o que nós estamos falando aqui, né? Então, é entender o quê? Foi mais uma cultura. Não, então ele está precisando. No mínimo ele está querendo comprar algo lá e agora ele só vai comprar. E aí é onde o camarada ele abusa mesmo, né? Ele abusa. E aí você tem que entender que ele só vai exercer seu direito. Rubio, quando exerce o meu direito? Aí muda. Aí muda. Por quê? Porque agora você está com uma liminar tramitada, julgada e ganha. É um negócio jurídico. E aí muitas vezes aquela dívida que era 2, você vai pagar por 1. Aí você vai falar assim, Rubio, mas não é prejuízo para ele? Vejam bem. São direitos e deveres. Nós não estamos aqui para julgar a balança. Nós estamos aqui para julgar aquilo que você pode fazer ou não, aquilo que está te atrapalhando ou não. Ô Rubio, fale para mim então aí, onde que está a maior concentração dessa dívida hoje, quando a gente fala de nome sujo e tal? Cartão de crédito, empréstimo, aonde que está essa dor aí da galera aí? A inadimplência ela é uma doença, mas ela não é uma doença de um local só, né? Não é que nem você fala assim, você está com um problema cardíaco. Não, ela pode atingir vários lugares, né? Então, hoje, uma das maiores concentrações da inadimplência é o cartão de crédito. Né? O cartão de crédito hoje, pela facilidade, né? Hoje você passa aí em frente a qualquer loja, empresa, está lá 10, 12 vezes. Puxando. E o brasileiro, ele é impulsionado pelo consumismo, né? O brasileiro ele é uma pessoa que ele é impulsionado pela parcela. A parcela que é atrelado ao seu ganho, né? E não o juro que está sobre aquele produto, né? Então, é o cartão de crédito, financiamento, né? Muitas vezes você quis trocar de carro, quis trocar de casa, e aí chegou lá, não, a parcela cabe no meu bolso, e aí o mercado deu toda aquela oscilar de novo, atrasou a parcela, tá com o carro com busca e apreensão,
às vezes está lá mais desesperado, além de estar com o nome sujo, está correndo outros riscos. Nós temos um outro serviço também, né, que a gente falou que é um ecossistema de serviços, que é a revisional de juros, né, onde o Walter pode detalhar um pouquinho melhor sobre isso, que além da gente limpar seu nome, se você quiser contratar também a revisional de juros, a gente pode olhar todos os contratos bancários que você tem para ver se não há aquela imposição de um juro além do que é cobrado pelo Banco Central. Você fala melhor do que eu essa parte aí. Passou a bola aí, ó. Vamos ver agora. Verdade. Bacana esse assunto, né? Esse assunto sobre juros abusivos. Por que existe abusividade de juros? Vamos falar novamente de sonho. Quando alguém quer comprar um carro ou uma casa, é um sonho. E o sonho, ele faz com que entre abusividade. Porque quando você vai comprar um carro numa agência, você olha o carro, o dono da agência, o vendedor, ele pega, coloca você dentro do carro, faz você andar com o carro, e aquele sonho já começa a fazer parte de você. E aí, quando aparece no computador aprovado, você não quer saber se tem juros, você não quer saber que tem venda, você não quer saber de nada disso. A palavra aprovada, ela traz, realizei meu sonho. E aí onde entra os juros abusivos. O que é os juros abusivos? Todo contrato, ele tem uma taxa legal de juros que pode ser aplicada, que é uma taxa padronizada pelo Banco Central. Então, cada operação, ele tem uma taxa de juros permitida pelo banco. Só que essa taxa que é permitida pelo banco, ela não é o suficiente para cobrir todas as custas de uma operação de financiamento. E aí onde entra a abusividade de juros. O que acontece? Quando dá aprovado lá para o cliente, ele assina um monte de papel. Mas dentro de um contrato de financiamento, ele pode ter um seguro embutido, que o cliente nem sabe quando é diluído lá em 60 vezes, lá, o cara coloca os juros lá de 6 mil, 10 mil reais ali dentro do contrato dividido em 60 vezes. Lembra, o cliente ele olha a parcela. A parcela cabe no bolso dele, ele vai lá e compra. Com o imóvel acontece a mesma coisa. O que nós fizemos? Nós revisamos o contrato. As irregularidades que constam dentro do contrato, que pode ser ou uma taxa maior do que a taxa permitida pelo Banco Central, ou até mesmo um seguro que o cliente ali colocou. O credor lá, o cara que quando comprou o carro pegou, colocou ali dentro, ele assinou e foi embora. Então, através dessa revisão de contrato, nós identificamos. Por que é importante falar sobre revisão de contrato? Porque não tem como você entrar com um processo de juros abusivos se você não sabe se realmente existe essa abusividade. Então, o que vai dizer se tem ou não é a irregularidade dentro do contrato. Então, quando a gente encontra essa irregularidade dentro do contrato, nós entendemos se cabe fazer uma revisão desse contrato ou não. Se existe uma venda casada, se existe os juros maiores que é permitido pelo Banco Central. E é em cima disso que nós fizemos a revisão, tanto de veículo quanto de imóvel, ou até mesmo você aí que está nos assistindo, que está com o veículo quitado nos últimos 5 anos, nós também conseguimos revisar esse contrato para poder identificar se esse contrato estava irregular. Encontrando essas irregularidades dentro do contrato, nós conseguimos entrar com um processo jurídico e buscamos aí para você danos materiais e danos morais do que você já pagou a mais desse contrato. Não é só para quem está vivendo aquele momento ali, depois que passou também. Não é só para dor, é pro amor é também. Pro amor. Aí é bom demais, né, cara? Passou, quitou. E o que nós temos a acrescentar aqui é que quando você fala abuso é uma palavra forte, né? Forte. Então, às vezes a gente pega no jornal, né? Adolescente foi abusado. Rapaz, a sociedade inteira, ela não curte isso, né? Porque é uma palavra pesada. Então, tudo que abuso, ele é excesso, né? Ele é ilegal. Você abusar da pessoa é você tirar honra. Aí, muitas vezes, você que está aqui ouvindo, você vai falar assim, tá, mas eu assinei. Tá tudo certo, você assinou. Tá tudo certinho. Por isso que existe a lei, né? Porque qual que seria o correto hoje? Né? Vamos falar a forma correta que devia se encadear. O banco mandou o contrato para você leva para o seu advogado. Exatamente. Seu advogado, essa análise que nós fazemos do pós, ela tinha que ser no pré. Exato. Né? Mas a motivação, o carro, vou para a praia final de ano, vou para Camboriú lá, quero trocar de carro, enfim, né? O que acontece? É aquilo que a gente ressaltou aqui. Ele olha para a parcela. Né?
Só que chega um momento que, às vezes, por causa do compromisso X, Y, Z, aquilo acaba de sonho e vira um pesadelo. E pesadelo ainda não gosta de ter, né? Ninguém conta pesadelo, né? As pessoas, elas gostam de falar de sonho, né? Hoje eu tive um sonho, né? Mas ela não fala assim, ó, hoje eu tive um pesadelo. Ninguém gosta de salientar isso. E a revisional, então, o Walter é o responsável, né? Lá dentro da Restcred por essa canalização, e a abusividade, ela existe. E também existe a contrapartida. Por quê? Porque dentro dos nossos técnicos lá, pode ser que não haja abusividade. Então, nem todo contrato ele tem abuso. Nós já pegamos contratos que estavam abaixo ainda do juro. Então, tem uns abençoados aí, né? Não que você não seja, mas que estão pagando menos do que seria o correto pagar. Existe isso também. E isso acaba guardando você de não cair num certo golpe também. Por quê? Porque a partir do momento que eu passo para o meu cliente e falo assim, esse contrato que não tem abusividade, você pode ter certeza que a gente fez o melhor para te entregar. Com certeza, se vir uma outra oferta de fora, você não vai fazer, porque você sabe que realmente não existe aquilo. Então, é direito seu também, né? Mas tem uma pergunta que todo mundo se assusta, né, Walter? Essa eu vou fazer para você. E aí? E depois? Eu entro lá com abusividade e amanhã ou depois eu quero trocar de carro. O que acontece comigo? Esse é o medo. Né? Porque eu já até ouvi essa semana, aprendendo ali, conversando, o rapaz falou, mas será que um banco não fala pro outro depois? Porque daí, tipo assim, eu fiz, né? Aí o cara vai falar, ô banco, então, não faz com esse cara aí, que ele é esperto, ele tá usando o recurso aí, como funciona? É que na verdade existe dois caminhos, né? Existe o que o mercado faz, existe o que a Restcred faz. Nós não vamos brigar com o banco. Por que no nosso processo não tem problema nenhum relacionado a isso? Porque eu não estou causando prejuízo para o banco. Quando acontece, algumas empresas que falam de revisão, elas estão brigando com o banco reduzir a parcela dela porque o cliente não tem dinheiro. Então elas ficam ali naquela briga de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que o banco chega e fala, vou reduzir a parcela e você me paga e pronto. O que nós fizemos? O nosso processo, primeiro ponto, ele corre em segredo de justiça e ele é jurídico, ele não é somente um processo administrativo. Então, o que nós pedimos dentro de uma revisional é a regularização do contrato que foi feito de forma errada. O que acontece? Quando você chega para aprovar um financiamento, o banco ele faz assim, né? Falando de banco. Ele pega o contrato e fala assim, tem um monte de coisa, ou você assina ou eu não libero o financiamento. Entende? Então é bom só para o banco. Ele falou, você assina, pode ter juros, mas eu assinei o contrato, eu concordei. Não, você concordou com a compra. Mas você acha que se o agente de financiamento tivesse falado assim, você vai assinar um contrato aqui, mas dentro aqui desse contrato o juros está totalmente errado, tem uma venda casada aqui dentro, você assinaria? Você não assinaria. Né? Só que se você não assinar, o banco não te dá um carro. Não te libera. Então, ou seja, é bom só para o banco. Então, o que nós fizemos dentro dessa revisional, por que não corre esse risco? Porque nós, através do juiz, através de um processo jurídico, nós mostramos a irregularidade que constam dentro desse contrato e nós só fizemos a solicitação para que as coisas fiquem de forma certa. Então, você não está causando prejuízo para o banco. Nós só estamos pedindo a solicitação para que o banco regularize o contrato. Tanto que nós pedimos numa tutela o valor incontroverso. O que é o valor incontroverso? A regularização das parcelas que estava de forma errada. Então não corre risco nenhum de a pessoa, depois eu não consigo, mas os bancos não conversam entre eles. Eles conversam quando você fica incomodando o banco pedindo para reduzir a parcela. Sim. Através de um processo jurídico, primeiro, que ele é um processo que ocorre em segredo de justiça e nós não estamos causando prejuízo para o banco. Então esse é o diferencial. Então ela faz o processo de revisão, recebe o que ela tem, ela pode financiar novamente sem problema nenhum, que não corre esse risco, por ser um processo jurídico. E não vai queimar o cara que tirou um carrinho. De forma nenhuma. Por quê? Porque não existe esse prejuízo. Não vai queimar, porque hoje nós já tivemos clientes que financiou o próximo carro, vamos dizer assim, ele tinha um carro, a gente fez a revisional, por um banco X, que nós não estamos ganhando nada aqui para falar o nome de banco. Me patrocina lá. E falei só que eu trabalhava porque ele não está no mercado mais não, né? Mas o que acontece? E ele foi lá e tirou o próximo carro pelo mesmo banco. Então ele não pode, porque foi o que o Walter falou, você não está lesando o banco.
Você está pedindo Exato. apenas uma correção. O que é direito E por isso que existe o danos morais e o danos materiais. Por que seriam os danos materiais? Porque se você já pagou o número X de parcela a mais, aí a lei, né, ela faz que você seja reembolsado em dobro. Entendeu? Então, se a sua parcela lá deu uma diferença X, depois de tudo averiguado, tudo certinho, homologado, enfim, deferido lá o processo, o banco vai te devolver isso aí em dobro. Aí é lei, né? E os danos morais por quê? Porque ele usou da moralidade, né? Isso é normal dentro de qualquer processo. Os danos morais hoje, ele apesar que morais não é um nome muito bem-vindo na sociedade brasileira, Tá porque só causa danos, né? Cuidado, dano. só causa danos, danos aí, então, mas enfim, mas é um direito do cidadão que está embasado em lei, Ô, né? Rubio, legal, vindo para cá, até aconteceu uma situação agora, um cliente, né, que a gente faz a parte de primeira análise, e dentro dessa análise estava faltando página do contrato. O banco ofereceu o contrato, o banco entregou o contrato para o cliente faltando página. E nós conseguimos identificar, através dos nossos peritos, nós Parcial, conseguimos, né? Olha só, identificar que está faltando página dentro desse contrato. Olha só. O banco não vai ficar bravo comigo? Rapaz, é mais fácil o banco querer ficar bravo comigo do que com você, né? Porque você está exercendo o seu direito. Exato. E eu estou ajudando você a exercer seu direito, Exato. né? Rubio, eu vi assim que a gente conversou bastante sobre na compra de carro, né? E isso funciona também para imóvel? Como que... Todo contrato Todo bancário, contrato. qualquer contrato bancário, ele pode ser analisado. Olha só. Empréstimo, capital de giro, né? Tudo. Até os empréstimos. Sim, porque o empréstimo ele Como é se fosse um liberado, crédito ali, ele é claro, liberado para você acima de um juro, Exato. né? Sim. Ninguém vai emprestar, vou te emprestar 100 de coração, né? Não, né? Não tem mais isso. Quem faz isso depois não recebe, né? Não tem como. Então ele tá. E o empréstimo que acontece? Muitas vezes o empréstimo ele está calçado em cima de uma garantia, não só do juro, né? Que é um outro leque muito interessante. Por quê? Porque às vezes você é empresário, às vezes você é empreendedor que está aqui ouvindo a gente, ou você que conhece um amigo seu, né? Às vezes o cara lá está precisando de um empréstimo até para dentro da empresa dele, né? Ou um empréstimo pessoal, e o banco vai lá, quer colocar o carro como garantia, Sim. quer colocar a casa como garantia. Sim. E aí, muitas vezes, a pessoa está chegando no tiro de misericórdia, vamos dizer assim, né? Eu já tenho mais idade, pode ser que às vezes as pessoas novas que estão aí vendo não sabem o que é o tiro de misericórdia, mas é o último suspiro, né? É a última chance. E muitas vezes, veja bem, muitas vezes você conquistou aquele carro, aquela casa, realizou aquele sonho, só que agora você está por uma necessidade precisando. Você acaba amarrando aquilo que você já conquistou como uma garantia. E o maior risco é o quê? Se você não paga, você já perdeu aquilo que você conquistou também. Além de você perder aquilo que não era, aquilo que você conquistou você derrubou. Então acaba vindo junto. Então existe abusividade, né? Foi que a gente já pautou, existe contrato que não, existe contrato que sim. Mas na dúvida é aquele negócio, né? Não ultrapasse, né? Busque um especialista, busque a Hashcredit. Tem outras empresas no mercado, né? Mas não faça as coisas de olho fechado. Por que eu falei isso de às vezes você colocar um bem seu? Por quê? Porque dentro do nosso sistema existe a restituição tributária. Olha aí, ó. E quando você fala em restituição, devolve aquilo que é meu, né? Às vezes pode ser que tenha, eu não sei como que é o público, às vezes ele já escutou lá no passado, restitui, eu quero de volta tudo que é meu, né? Que é meu. E a restituição é isso aí mesmo. A restituição é algo que você pagou a mais. Mas aí isso aí ele já vem para um outro público, somente para o público jurídico, né? Que são a restituição de tributos. Hoje é um direito das empresas, né? Hoje, como todo mundo sabe, o Brasil praticamente as taxas de juro, imposto, nós somos vistos lá fora... Tá crescendo muito. Se você colocar assim, em primeiro lugar, Brasil, é só para essas partes, né? Imposto... País do imposto. Do imposto, do juro, enfim. É como nós somos vistos lá fora. Mas o que acontece? Então, todo empresário, isso é interessante por quê? Porque essa lei praticamente nasceu quase junto com a Hashcredit, mas não foi a Hashcredit que fez, porque a Hashcredit ela não faz lei, né? Mas hoje 95% da gama jurídica elas estão enquadradas no Simples Nacional, né? Então você que tem uma padaria, uma pizzaria, um material elétrico, material de construção, agropecuária, produtos, diversidade de produtos, né? Eu tenho aqui
minha lojinha de celular, vendo capinha, cabo, você está enquadrado no Simples, você também pode ter direito à restituição tributária, né? Então, por quê? Por causa da cadeia de imposto, né? Porque hoje você tem ali o seu contador, e olha só o seu contador que está ouvindo aqui, nós não estamos falando mal de você não, pelo contrário, nós amamos os contadores, porque é um serviço que... Eu estou na mão do contador, né? Exato. Então não tem como eu falar mal daquilo que eu uso, né? Então o que acontece? Mas as cargas, as novas leis, como que chegam, né? O contador hoje ele chega para você e vai lá te dar sua guia, você vai pagar e está tudo certo, que é o serviço dele. Mas nós, através da inteligência artificial, através de todo o mecanismo que nós temos, de toda a tecnologia hoje, né, que a Hashcred investiu para esse tipo de serviço, nós conseguimos trazer se realmente você tem direito à restituição. E aí são 3 cenários muito interessantes que apresentam, né? Muitas vezes o cliente ele tem uma restituição a receber, porém os débitos dele são maiores, né? Às vezes ele não tem restituição, só tem débito, né? Às vezes o débito e a restituição eles se assemelham, pode fazer consolidação. E às vezes ele tem realmente ao receber. E aí por que eu te falo isso, empresário? Porque eu sou empresário. Eu sou empresário e eu sei como que é a dor do empreendedor no Brasil, né? E às vezes você precisa de um capital de giro, às vezes você precisa de um dinheiro a mais, e aí você tem que atrelar aquilo que a gente acabou de falar. Você tem que colocar uma garantia, e muitas vezes por falta de você saber desse direito seu, você está com o dinheiro dentro do seu caixa. É só ir lá para sacar o dinheiro, colocar esse dinheiro, e você não sabe. E é incrível assim, ó, a gente entrou nesse mercado e a gente já teve clientes que sacou mais de 1,5 milhão. Você sabe que até deu um gancho uma pergunta que eu ia fazer. E isso, de quanto tempo eu posso fazer isso? O cara tá lá 10 anos, nunca fez isso, 1 ano, como funciona? Veja bem, quando você vai fazer a primeira restituição, a gente puxa todos os parâmetros até os últimos 5 anos. Né? Então, Rubio, eu nunca fiz restituição na minha empresa, eu nem sabia que é isso. O meu contador nunca falou. Seu contador, primeiro, ele não tem a obrigatoriedade de falar isso, né? Mas então, o que acontece? Então, nesse primeiro momento, eu nunca fiz. Você pode puxar até os últimos 5 anos. E depois você pode puxar anualmente. Todo ano você pode, né? Para quem não sabe, a Hashcred, né? Nós estamos com a nossa matriz em Joinville, né? Estamos ali do ladinho de Balneário aqui. E eu tenho um cliente lá que todo ano ele abre uma loja com o valor da restituição. Tá entendendo? Então ele está crescendo dentro do mercado joinvilense, dentro do segmento dele. Então todo ano chega lá a restituição de X, porque, né, não vamos abrir o valor. Sim. E com aquele valor ele vai lá e abre outra loja em outro bairro. É o capital que ele dá para fazer. É o capital de giro. Então hoje o que acontece? Às vezes, né? Hoje, para você ter ideia, tem pizzarias aí que já tiveram mais de 130 mil. Né? Então às vezes fala assim, mas eu vendo pizza. Não, você tem restaurante, padaria, posto de gasolina, conveniência. Olha só, né? Você tá vendendo lá o narguilé, mas não sei o que lê, os camaradas ali, mas você tem direito também à restituição, né? E o que acontece isso? Olha só qual que é a parte mais interessante. Para você saber quanto você tem, é só você procurar a Hashcred, não tem custo nenhum. Aí, ó. Tá vendo aí a galera aí que tá vendendo, não tem ideia disso, aí chegou a hora, mano. Às vezes você tá com o dinheiro no caixa e pedindo o cartão pro parente. Querendo empréstimo com dinheiro na conta. Com dinheiro do caixa. Imagina, Rubio, imagine quantas empresas na pandemia morreram com dinheiro no caixa. Nossa, sem saber que tinha isso. Cara, que doideira isso. Isso é interessante, por quê? Porque muitas vezes, pode ser que às vezes você que tá ouvindo aqui, você não existe um ex-empresário, né? Mas aí você passou por essa dificuldade e baixou as portas. Exato. Mas às vezes você tem lá o seu acesso no Ponto Gov, o seu acesso com certificação digital. Procure-nos, que com certeza a gente vai... Às vezes você tá com o pote de ouro enterrado, sem saber. E isso, independente do produto, importado ou não... Independente do todo mundo que vende produto tem direito a isso. Perfeito. Quanto mais variedade de produto, maior a chance de ter a carga tributária. Olha que bacana isso, cara. E olha que legal. Muito bom. Aí eu vou fazer, né? Tô olhando vocês aí, né? Tô olhando vou fazer uma... de óculos aqui. Óculos, né, cara? E uma das outras, vou te fazer uma pergunta, né? Vou fazer uma pergunta que é a pergunta até da maioria, né? Porque a gente sabe que ser empresário no Brasil hoje é complicado. E a malha fina? Qual que é o risco, né? Muitos empresários, mas é melhor eu não mexer. Se eu mexer, o governo
vai me achar. Qual que é o risco de fazer um processo desse e cair na malha fina? Malha fina é bom pra quem gosta de praia, né? Aí você não vai vir de terno pra balneário, né? Aí você vai colocar uma malha fina, né? Veja bem. Primeiro nós temos que entender como que são feitos os processos, né? Então hoje, para você fazer um processo de restituição tributária, nós precisamos do acesso ao certificado digital. E o que é o certificado digital? Existem duas maneiras, ou o certificado digital ou uma procuração eletrônica que é feita dentro do portal do ECAC. O contador sabe lá destruir o que é o portal ECAC. Então tudo que a gente faz é o que existe de legalidade, né? E a malha fina ela é para as coisas que são ilegais, né? E aí muitas vezes o cliente fala assim, e se eu cair na malha fina? Não por causa da restituição. Mas mexer com o governo não é fácil. Você não está mexendo com o governo, você está só requerendo o que é seu, né? Você não está lesando o governo. Sim, se você não quiser pegar seu dinheiro, o governo vai pegar, não tem problema nenhum. A gente sempre deixa o nosso cliente consciente das coisas, né? O dinheiro está ali, você quer fazer o saque dele, aí a gente vai promover o processo de saque, tá tudo certo. Então lá dentro da própria Receita Federal, esse dinheiro ele já está separado. E não é pouco não, tá? Não é pouco não. É muita grana que tem lá para você ir lá buscar a sua parte. Se você não quiser buscar, cada dia que você deixa é um dia menos para receber. Entendeu? É uma ampulheta. O tempo passa, o dinheiro vai embora. Tá entendendo? Então o que acontece? É um dia menos para você receber. Então o que acontece? A malha fina, ela pode acontecer em qualquer momento na sua empresa, mas não por causa da tributária. Detalhe, quando você faz o contrato com a nossa empresa, nós te damos 5 anos de garantia em cima do nosso serviço. Isso seja civil, jurídico e criminal. Então se por um acaso, nesse período, acontecer algo que realmente ele seja identificado que ocorreu por causa da restituição tributária, escuta bem o que eu estou te falando, nem o seu advogado você vai usar. Os nossos advogados vão tomar conta de tudo isso aí. Olha aí, que respaldo. Entendeu? Esse é o respaldo para o cliente. Por quê? Muitas vezes ele tem medo do que não vai acontecer. Muitas vezes ele nunca teve, nunca vai ter problema com a malha fina. Mas por causa de um desinformado, ele acaba... Quem que traz o medo para você? Você já viu que o medo, quem acarreta o medo é o desinformado. O cara que tem informação, ele não tem medo. Às vezes você que está nos ouvindo aqui, você já teve medo de escuro. Até você entender o que é o escuro. Hoje você faz questão de dormir no escuro. Olha aí, mano. Boa inside, pessoal. Né? Mais insight que o Rubio hoje, hein, mano. Então o medo é pro desinformado. O cara que tem informação, ele não tem medo, ele tem conhecimento. E o conhecimento, ele afasta você do medo, né? Então a gente faz toda essa análise, entrega para o cliente. E detalhe, olha só que bacana. Depois que a gente fazer o contrato, lógico que ninguém trabalha de graça. A primeira parte é instruir você e você saber o que você tem de direito. Na hora de buscar, nós temos que cobrar o frete, né? Que é o nosso serviço. Então ali que é elaborado um contrato tudo certinho. Mas a parte mais interessante, olha só. Tá bom, Rubio, então eu vou ter que pagar para você. Vai. Mas sabe quando que você vai pagar? Depois que você receber. Então tributário é assim. A conta que vai no contrato, tudo é a sua. A hora que caiu o dinheiro lá na conta do Walter, na conta do Dom. Ô Rubio, caiu o dinheiro. Eu já sei, porque a Receita nos avisa, né? Então a Receita nos avisa quando você vai receber. Então é todo ligado o sistema. Então por isso que não tem esse problema da malha fina. Nós não estamos fazendo nada de legal, porque a própria Receita nos avisa quando que ele está recebendo. A própria Receita nos avisa quanto que ele tem. Essa informação vem de lá. Então se nós temos o acesso lá, não tem nada de legalidade. Né? Isso é um direito. É muito simples. Então o que acontece? Então depois que caiu o dinheiro lá na sua conta, né? Aí depois você faz o repasse da parte aferida ali conforme a gente combinou em contrato. E todo ano você pode fazer. É interessante os nossos clientes que já fizeram, né? Até relatei ali, tem cliente que todo ano ele abre uma loja nova com valor. E aí é o que eu falo para você, né? O que você vai fazer com esse valor? Às vezes é a faculdade do filho, sim, às vezes é a troca do carro, às vezes é o capital de giro, às vezes é a mercadoria que você vai colocar mais lá dentro, né? Aí isso aí, esse destino nós deixa o seu critério. Como isso move, né, cara? Pensando assim, um raciocínio rápido assim. Cara, já pensou se todo cidadão conseguisse isso, né? Esse retorno? Como seria diferente, né? O nosso sistema, cara?
Mas é que a gente fala que é o problema da informação, né? Nem todos têm acesso à informação. E pro governo não é interessante que você tenha acesso à informação. Eu nunca ouvi sobre isso, cara. Eu vim aprender agora com vocês. O governo não vai até te ligar e falar, você tem dinheiro aqui. Direito, né? Não. Ele vai gastar. Exatamente. Você só sabe que precisa usar o óculos quando você faz. Quando você vai até o oftalmo, né? Eu enxergava muito bem antes. Eu também. Até colocar o óculos. Eu só não tô usando o meu. Até colocar, mas, tipo assim, tem coisas que você acha que você não tem. Mas quando você procura um profissional, você tem. Isso é tanto pro bem como pro mal. Né? Então, eu tô enxergando bem. Aí você vai lá e fala assim, não, mas tem umas miopia aí, né? Misericórdia, né? Aí você vai lá. Mas até então você achava que tava tudo bem. E às vezes você tá ali com o seu direito aflorado. E por falta de conhecimento, eu falo assim, gente, procura um profissional, né? Nós somos a nação da opinião, né? Quantas coisas você deixou de fazer na sua vida por causa de opinião? Sim. Quantas vezes você deixou de realizar o seu sonho por causa de opinião? Quantas vezes você deixou de usar a camisa azul por causa de opinião, né? Então, o profissional, ele não dá opinião. Né? Por que eu falo profissional? Porque o médico, ele não dá opinião. Ele te dá o que é, o que não é. O juiz, na hora de bater o martelo numa causa, ele não dá opinião. Ele dá o veredito. Porque se fosse opinião, não tinha validade. Né? Então procura um profissional. Procura um profissional. Seja lá o que você está passando, sempre procura um profissional. A opinião, ela nunca vai ter validade. Ela pode te atrapalhar. Eu falo que a opinião, ela é um buraco invisível. Buraco invisível. Tem muita gente que cai e não sai. Ô Rubio, agora vamos lá, eu fiz o processo, limpei meu nome tudo certinho aí. Mas, cara, eu não tô conseguindo comprar nada, porque eu arrumei lá com os órgãos lá que deixa tudo certo, tá tudo bonito. Aí eu vou lá na Regicred e limpou meu nome. Quanto tempo demora assim pra mim poder comprar meu carro, meu apartamento lá? Veja bem, como a gente falou antes, a reestruturação do crédito, ela é como se fosse uma cirurgia, né? Sim. Então, às vezes a cirurgia é rápida, mas o pós-cirúrgico, ele é mais demorado. Por quê? Porque é ele que vai fazer você evoluir depois, né? Então existe o período, vamos dizer assim, da fisioterapia. Legal. Você imagina que você chegou lá com a fratura exposta. Por quê? Porque o teu nome sujo hoje está exposto, né? Chegou lá com a fratura exposta, o que o médico vai fazer? Ele vai arrumar a sua dor. Vai doer no momento ali? Vai ter que cortar, vai ter que colocar pino, vai ter que fazer um monte de coisa, daí vai ficar com o pino pra fora, né? Mudou, já não é a mesma coisa. Exato. Mas aí depois você vai fazer a fisioterapia. O que é a fisioterapia? Hoje a Regicred, ela tem o pós-processo, né? Porque, às vezes você já viu aí eu acredito que aqui em Balneário tenha, né? Aquela reabilitação para habilitados. Que é o cara que tirou a CNH e tá retirando novamente a CNH, né? Quando a gente fala do crédito, praticamente é aquilo. É a gente colocar você do lado novamente e ensinar o passo a passo. Rubio, mas corre o risco de eu bater no poste? Corre, ué. Corre o risco de vir alguém bater em mim? Corre. Mas agora você vai ter uma direção mais segura, né? Às vezes você teve um professor no passado que não foi um instrutor da autoescola. Foi seu tio, foi seu irmão mais velho, foi seu pai te ensinou de uma certa forma, né? Às vezes você olha a placa e não identifica, agora não. Agora você vai entender para que serve aquela placa. Exato. Posso ir? Posso não ir? Então são vários fatores dentro hoje de uma aprovação, né? O nome limpo é um, mas você vai entender como você vai regularizar lá dentro das bases do seu cadastro, conectar suas contas bancárias, abrir conta, né? Fazer um relacionamento. Por que muitas pessoas hoje ela tem essa dificuldade? Porque nós vivemos uma era digital. Nós não temos nada contra o digital. Mas a maioria das pessoas, elas tentam crédito através de plataformas digitais. Até conseguem. Mas você não vai conseguir um financiamento de uma casa por um banco digital. Exato. Você não vai conseguir o financiamento de um carro por um banco digital. Por quê? Porque tudo o que é comprometido, tudo o que é crescimento, ele existe relacionamento, né? E o relacionamento, ele está envolvido com sentimento. E quando você passa uma ficha lá num digital, ele é simplesmente um digital. Quando eu trago o meu relacionamento
Agora o Dom é o meu gerente, né? Você cuida da minha conta. Veja bem, você cuida. Não sou eu que cuido. É você que cuida da minha conta. Então, através disso ali, o que acontece? As chances são muito maiores. Por quê? Porque você já me conhece. Você acaba... O gerente, ele é o facilitador, né? Às vezes ele vai abrir um limite maior para você. O juro vai ser menor. As condições vai ser melhor, né? Então, tudo isso, depois a gente vem com o quê? Com a estruturação que nós chamamos que é a fisioterapia. Para quê? Para que você realmente se reabilite. E é lógico que se você fez a cirurgia no braço, você não vai pegar 30 quilos no primeiro dia, né? Às vezes vai passar raiva, vai pegar aquele meio quilinho ali, mas a repetição de boas ações vai te fortalecer. E dentro do mercado financeiro não é diferente, né? A repetições de ações positivas financeiramente vai fazer com que o seu perfil econômico ele cresça e você vá muito mais longe. Olha aí, ó. É isso aí. Bem esmiuçado pra você que tá em casa aí. Tá com o nome sujo, vamos limpar o nome. A Hashcred vai ajudar em muito aí. Mas Rubio, dentro do que a gente conversou aí, dessas 3 bases assim mais fortes, assim, a Hashcred tem um monte de produto aí, como funciona isso aí? O que mais que... Além da Hashcred, você nota 10, ela tem 10 produtos, né? Aí, então, essa eu fiz agora, da né? empresa agora aí, ó. Mas muitas vezes hoje o certificado digital ele serve tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, né? Mas muitas vezes aí você não tem com quem, muitas vezes, fazer o seu certificado ou renovar o seu certificado digital. Hoje a gente tem essa prestação de serviço, né? Às vezes você também está lá trabalhando lá, quer sacar o seu FGTS, né? Hoje nós temos o saque FGTS, né? Às vezes você está com um problema muito maior, né? Às vezes você está lá na famosa lista negra do Bacen. Nós temos o serviço lá também, né? De retirada dos apontamentos dentro do Bacen. Tudo isso aí espetacular. é sensacional, né? Às vezes você precisa um relacionamento melhor lá com o seu gerente, com o seu banco. Rubio, eu já estou nesse banco aqui, eu já sou correntista há tanto tempo, né? Então existe o rate bancário. O que é o rate bancário? É a sua pontuação interna, né? Se você está sendo classificado em A, B ou C. Então, conforme essas classificações, elas acabam te ajudando a liberar mais rápido, a liberar mais e com menos juro, né? Às vezes o camarada ele é até aprovado, mas por causa do próprio perfil dele, o juro acaba sendo maior, né? Porque aumenta o risco. E aí, como nós falamos, nós somos posicionados pela parcela, a parcela cobre no meu bolso, tá valendo, né? O camarada já sai evangelizado, né? Porque ele sai com um carro e uma Bíblia, né? Só que é uma Bíblia que ele não gostaria de ler, né? Às vezes são uns... Vira lamentações só, daqui a pouco vira só as lamentações, né? Então tem a antecipação de FGTS, tem o certificado digital, tem o rate, tem o aumento do score, né? Às vezes você já fez até, pagou a dívida lá, tá tudo certo. Você estava devendo lá para a empresa X, você foi lá e pagou para ela. Só que lembra que você ficou com o histórico, e esse histórico ele travou o teu score. E mesmo você fazendo muitas ações dentro do mercado, o score continua travado. Nós temos serviço somente de aumento do score. Agora cuida, né? Porque o aumento de score, ele é um serviço administrativo. Não existe como você falar assim, Rubio, você consegue colocar meu score 1000? Às vezes você tá aí na internet, tá olhando o Facebook, e daqui a pouco vai começar a aparecer um monte de coisas ilusionárias na sua vida. Veja bem, o score 1000, ele é o score mais fraudado que existe. Porque o score 1000 é o score da perfeição. Exato. Perfeito eu só conheço um, né? Então ninguém quer ter score 1000. Né? Então quando o cara fala para você, coloca o teu score no 1000, e aí você não consegue aprovar por quê? Porque é o mais fraudulento que existe. Como que você conseguiu bater 1000? Às vezes nem o dono do Serasa tá com o score 1000. E você vai estar, né? Então existem os procedimentos, né? Mas as pessoas, elas são o quê? Elas são motivadas pelo momento. Sim. Pelo momento, né? Então são vários serviços, né? Acesse nossas redes, né? @Hashcred aí. O nosso site, hashcred.com.br, enfim, e procure um dos nossos especialistas, né? Nós estamos aí à disposição de toda a população brasileira, né? Nós não somos setorizados, toda a população brasileira, porque esse problema, ele não é por região. Por isso que eu falo, que a inadimplência é o pior vírus, ela se espalha muito rápido em todos os lugares. E se você conhece alguém, às vezes dentro da sua família, tem alguém que está contaminado com isso, e muitas vezes você não pode ajudar, mas nós da Hashcred conseguiríamos ajudar essa pessoa aí a dar mais
um passo na sua vida. Vamos deixar embaixo ali nas descrições ali o link da Hashcred também. Vamos deixar bem legalzinho ali. E eu acredito que dentro de um papo hoje sobre finanças aí, dá pra gente chegar num tema aí pra finalizar. Queria tocar num assunto aí um pouco delicado para algumas pessoas, para outras não. Tem pessoa que já tem um convívio legal, já existe uma intimidade já, né? O gerente da vida aí. Ô Rubio, fale um pouquinho para nós aí. Você falou que a Hashcred ela surge através de um sonho dado por Deus. E então comenta pra gente aí o que é Jesus na tua vida aí. Jesus, ele é o centro, né? Jesus, ele é tudo. Eu sou muito emotivo, né? O meu olho já... falar de negócio, de processo, eu pareço um cara bravo. Mas falar de Jesus é o Espírito que nos colocou aqui, né? E ele é o majoritário, né? E a Hashcred, independente da sua crença, mas quando a gente estava buscando se realmente era isso, e a Hashcred ela só existe porque o Senhor é o dono dela e ele tá com a gente lá, né? E a nossa experiência foi o quê? Foi quando Elias estava lá à beira do ribeiro, né? E quem alimentava ele era o corvo, né? Então, o que aconteceu? Através da vida do Elias ali, muitas vidas foram transformadas, né? E através da Hashcred, eu acredito que, independente de como a pessoa ela chegue até nós hoje, a gente tem ali um aparato para ajudar ela, né? E tem muitos clientes hoje que eles nos visitam, que às vezes eles saem de lá ainda com o nome sujo, porque ou não entendeu, ou o valor do processo não encaixava, mas ele sai com a alma limpa, né? Porque eu sempre falo assim, a cadeira que hoje eu estou não é minha, né? Foi o Senhor que me confiou. Então, eu tenho dois molecotes lá em casa que eu falo, né? 2 meninos, eu falo para eles assim, qual que é a maior herança? Então, a maior herança não vai ser o extrato bancário, não vai ser a Hashcred amanhã com 60, 80 agentes, 2.000 agentes, mais de 150 mil nomes limpos. Não. A maior herança nossa é aquela que ela é infinita. E o amor de Jesus pelas nossas vidas ele é infinito. Então, nós falar de financeiro aqui, a gente fala 1 hora, 2 horas, mas se for falar de Jesus, meu amigo, não vai encerrar nunca isso aqui, né? Porque Jesus é tudo, né? Para nós, Jesus é tudo. Independente, a gente respeita, né? Opinião ou crença de todos, mas foi aquele que você perguntou, né? O que é Jesus para você? Para você. Jesus é aquele que olhou eu lá no lodo, ele falou assim, não, pode vir porque a água que você beber agora ela vai ser água limpa, né? E graças a Deus o que nos faz todo dia, a nossa maior motivação é saber que o Senhor está conosco. É isso que nos faz sair de um lugar para o outro, nos faz acreditar no propósito, né? Hoje eu falo que a Hashcred em nossas vidas, elas não são firmadas em cima de proposta, mas ela é firmada em cima de propósito. Muitas vezes você se arrependeu, né? Quando eu falo você não é você não, né? Mas às vezes você que está ouvindo, muitas vezes você se arrependeu de fazer uma troca por causa de propósito, né? Às vezes até de emprego, sim. Às vezes até de relacionamento, né? Às vezes você largou uma pessoa lá, às vezes você abriu mão de um casamento por causa de uma proposta achando que seria melhor, né? Às vezes você saiu de uma empresa que te deu a primeira oportunidade para você estar inserido no mercado de trabalho e hoje aquela que te fez a proposta você não está mais lá. Então todos nós temos um propósito, né? Descobrir o propósito só tem uma forma, é você buscar o Criador, porque aquele que criou, ele sabe para que ele te criou, por que ele te criou e até quando ele vai te deixar aqui para você manifestar o propósito que ele colocou e inseriu dentro de cada um de nós, né? Eu falo que o Senhor ele é magnífico, né? Porque você sente. Então, às vezes as pessoas falam assim, Rubio, aonde que Jesus está? Você fala, Jesus é meu ar, é o meu respirar. Então, toda hora ele está fazendo parte de mim. Ah, mas aí você solto, mas não consigo ficar solto sem ele, não. Ele tem que voltar, né? Ele tem que voltar. Então, né? Para você, muitas vezes o que vai fazer sentido para você nessa live
é esse momento. Tudo que nós falamos para você não adiantou de nada. Eu tô com o nome limpo, eu não tenho carro, tá tudo certo. Mas às vezes a palavra que faltava, né? Às vezes você tá aí, às vezes desanimado. A palavra fala assim, né? Tem bom ânimo. Jesus, ele gosta de pessoas vencedoras, né? A palavra lá, ela fala que aquele que vencer vai herdar a coroa. Então nós somos mais do que vencedores, né? Então, por isso que eu falo, falar de Jesus eu não consigo parar, senão eu tenho que me cortar aqui. Mas Jesus, ele é tudo, não só para mim, mas para todo aquele que crê. Show. Pesado, hein? Sempre falo. E aí, Walter, dá pra falar um pouquinho de Jesus aí depois dessa, Walter? E aí, fala pra nós aí então, pô. É o oxigênio. Olha aí, ó. Porque assim, até vamos imaginar, o que você consegue fazer hoje sem o oxigênio? Você já se imaginou tentando fazer alguma coisa sem? Pesado, hein? É Jesus. Sem ele você não consegue nada. Ele é tudo. Você não respira, você não anda, você não tem ideia. Sem oxigênio você não faz nada. Sem oxigênio você tá morto. E sem Jesus você também tá morto. Você pode até passar um tempo ali respirando nos aparelhos, né? Mas não consegue viver. Não consegue, né? Não consegue. Então, Jesus é tudo. Então, se ele tiver, ele estando, você tem tudo. Ele não estando, é o necessário. Eu sempre falo, tem muitas pessoas, né? E aqui eu não é em termos de julgamento. Tem muita gente que tem tudo e não tem o principal, é o oxigênio. Ou seja, não tem nada. E tem muita gente que não tem nada, mas tem Jesus. Ele tem tudo. É o oxigênio. Então você tem o oxigênio, você pode tudo, você tem tudo, porque Jesus é o centro. E ele vai te direcionar em tudo que você for fazer. Uau. É isso aí, hein? Agora pesou todo mundo aí. O Rubio tá chorando ali. Quase. Porque eu lembro da Hortência. Às vezes vocês vão pensar que é uma flor, né? Mas para nós que é mais antigo, a Hortência, ela era praticamente uma das maiores, se não for a maior jogadora de basquete, né, dentro do Brasil, né? E toda vez que ela tinha um arremesso livre, que dentro do basquete é o pênalti ali, né? Todo mundo sabe disso. Mas era empenhado aquele compromisso, né? Ela tinha uma responsabilidade muito grande. Porque um erro ali poderia ser fatal e um acerto poderia ser muito bom. E eu lembro que ela respirava, né? Por quê? Porque quando você deixa o Espírito Santo entrar de você, você tem mais clareza das coisas que você vai fazer, né? Quando você respira, né? Às vezes a gente tem o nosso filho, chega todo ofegante, papai, calma, respira, né? Calma, então você oxigena. Então, às vezes você quer tomar as decisões e fala assim, tô tão precipitado, tomei decisão, respira. Ai, Rubinho, mas eu respiro. Não, mas respira com o Espírito, consciência, com o Senhor, né? Porque daí quando ele entra, ele vai operar onde? Ele vai operar no seu corpo inteiro. É no pensar, é no falar, é no agir, é no coração. E aí você vai tomar as maiores decisões. Às vezes você está hoje aí assistindo e amanhã você tem que tomar alguma decisão. Eu não sei qual que é. Às vezes é pedir demissão, às vezes é encerrar um relacionamento, às vezes é entregar o seu carro para o banco, né? Às vezes você está sendo desapropriado da sua casa, às vezes você não está conseguindo um emprego porque você está com o nome sujo. Ei, respira. Respira que Jesus vai operar na sua vida. Uau. Isso aí. Isso aí. Eu acho que dá pra finalizar depois dessa, né? Caramba, bem pesado. Hoje, pra finalizar assim, Rubio, só agradecer aí pela visita, por toda essa aula, esse conhecimento. Eu já venho praticando há alguns dias, né? Eu tive a oportunidade aí de ter um spoiler antes desse podcast, mas agradecer a Deus pela tua vida, por tudo que eu aprendi, por esse convívio que eu tô tendo contigo aí. Foi fantástico, tá sendo fantástico. Eu acho que é de grande crescimento para mim e até para todo mundo que tá nos ouvindo aí, né, cara? Diante de um network que a gente acaba fazendo, a gente vai conhecendo mais das pessoas, conhecendo mais de Cristo que há nas pessoas também. Isso é fundamental aí. Obrigado mesmo aí. Nós que agradecemos aí, né, da oportunidade. E eu falo assim, isso já estava escrito, né? O Criador, ele já tinha isso aqui tudo preparado. Nós só nós somos os personagens para esse momento, né? Então, eu falo assim, tudo que acontece na minha vida, ele já está escrito na eternidade. Agora eu só preciso viver o que está escrito. Muitas vezes a gente quer desviar da escrita, né? Verdade. E você pode ver que quando a escrita, quando você tem uma história escrita, ela é ruim, você tem que riscar aquele pedaço,
Ou muitas vezes agora tem o Errorex, né? Você passa a fitinha, mas não é a mesma coisa, né? Então deixa o Senhor escrever a sua história e caminha com Ele, né? Caminha com Ele. Né? É o caminhar que... Porque o Senhor, ele gosta de movimento, né? O Senhor, ele gosta de movimento. Então, o caminhar, ele fala do quê? De tudo. Né? Mais uma vez aqui, obrigado pela vida de vocês, obrigado pelo espaço e obrigado a você, né? Que ficou conosco até agora, né? E a gente sabe que o nosso propósito aqui é levar informação, né? E Jesus, ele foi crucificado por falta de informação. Foi muita má informação, né, Walter? Ô, Walter, queria te agradecer também, cara. Obrigado aí. Pra mim tem sido um mestre aí na área da finança. Eu acho que é uma área que não... Falo por mim, né? Que eu tenho sofrido muito por falta de conhecimento sobre tudo isso que a gente aprendeu até nesse podcast hoje. E vai muito além disso, né, cara? Eu acho que é um dos fatores aí que a gente estava falando. Hoje a gente entende que a falta de conhecimento sobre a finança, sobre cuidar do seu dinheiro, é o que vem destruindo famílias, lares aí, que poderiam ser muito abençoados, e a gente tomou isso como maldição, né, cara? O dinheiro e tal, e não se trata de dinheiro, se trata de conhecimento para saber lidar com ele. Então, queria te agradecer muito por essa aula, por esse presente que você tem dado pra gente aí, através do teu conhecimento, de tudo aí que tu aprendeu também. Nós que temos que agradecer, né? Agradecer vocês, agradecer quem está assistindo a gente aí. E o nosso papel é esse, é levar informação, porque eu sempre falo, hoje o problema do Brasil não é dinheiro, é informação, porque nós somos um país riquíssimo, nós temos muitas riquezas no nosso país, só que o problema não é a riqueza, é a informação, e essa é a nossa missão, e obrigado por ceder esse espaço para a gente estar falando um pouquinho de Restcred, estar falando um pouquinho que é a nossa missão, o que nós fizemos e de que forma nós conseguimos ajudar essas pessoas que às vezes você está assistindo, você que está em casa, você está assistindo, você está procurando uma solução e não sabe, né? Às vezes a falta de informação está te deixando presa. E obrigado por esse espaço, que é um canal que nós estamos utilizando para poder levar até essa pessoa uma informação que ela pode, que tem solução, né? O nosso papel aqui é mostrar para você que está assistindo que tem solução, né? E através de você, Dom, obrigado pelo podcast aí. Nós estamos à disposição de todos aí, maiores informações, vai ter o nosso site aí. Sim. Vamos voltar mais vezes, né? Muita informação. É muita coisa, eu acho que a gente tem muitas horas ainda aí de conhecimento para ser exposto aí pra galera, né, mano? Mas o intuito principal, eu acho que era essa parte do cara tá de volta no mercado financeiro, tá restituindo tudo aquilo que ele acabou perdendo no meio desse caminho, né, cara? O filho pródigo, né? Ele entende que ele tem que voltar para aquele caminho e fazer tudo certo dessa vez, porque ele está tendo uma nova chance. Eu acho que isso é a parte principal da Restcred hoje, essa informação que foi passada aí. Agradeço os dois aí, agradeço o pessoal também aí que parou um pouquinho da tua vida aí para entender um pouquinho mais sobre a vida desses caras fantásticos aí e deu atenção para nós até esse momento aí. Então eu queria agradecer a todo mundo, deixar aqui embaixo aqui a Restcred. Segue lá, segue o Rubio, segue o Walter, que vocês vão aprender muito também, gente. Os caras são fantásticos aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Todo mundo junto aí. 797 Cash. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu.